Sermão do Monte, capítulo 45, parte 2. Não julgueis. Estamos sendo submetidos o tempo todo a um processo de julgamento, porquanto estamos sendo preparados para o julgamento final. E na qualidade de indivíduos crentes, deveríamos fazer tudo quanto está ao nosso alcance, tendo essa ideia em primeiro plano em nossas mentes, sem jamais nos olvidarmos que um dia haveremos de prestar contas da vida que tivermos vivido aqui. Esse é o tema norteador deste capítulo. Nosso Senhor aborda esse tema de diversas maneiras, conduzindo as suas instruções ao grandioso clímax, naquela esclarecedora ilustração das duas casas que foram construídas. Essas construções representam dois indivíduos diferentes, ambos os quais puderam ouvir essas instruções do Senhor, mas um deles as põe em prática, enquanto o outro nega-se a fazê-lo. Uma vez mais, pois, somos relembrados da grandeza desse Sermão do Monte, do seu caráter perscrutador, da profundeza dos ensinos nele constantes e, de fato, do seu caráter verdadeiramente alarmante. Jamais houve sermão que se assemelhasse a esse. Ele acaba nos encontrando de alguma maneira, em algum lugar. Não há possibilidade de fuga. Ele rebusca-nos em todos os nossos refúgios, arrancando-nos para fora, trazendo-nos à luz divina. Conforme já vimos por diversas vezes, nada existe que seja tão ininteligível e fátuo como a declaração daqueles que se comprazem em afirmar que aquilo de que realmente gostam, no Novo Testamento, é o Sermão do Monte. Desgosta-lhes a teologia de Paulo, bem como toda essa conversa doutrinária, e asseveram: dê-me o Sermão do Monte, que é algo prático, algo que um homem pode pôr em prática por si mesmo. Pois bem, aqui está. Coisa nenhuma existe que tão fortemente nos condene, envolvendo cada um de nós, como o Sermão do Monte. Nada existe de tão completamente impossível, de tão aterrorizante, de tão repleto de doutrina como esse sermão. De fato, não titubeio em dizer que se eu desconhecesse a doutrina da justificação exclusivamente pela fé, jamais eu examinaria o Sermão do Monte, porquanto se trata de um sermão diante do qual todos nós ficamos completamente nus, inteiramente destituídos de esperança, longe de ser algo eminentemente prático, que possamos viver na prática diária. Dentre todos os ensinamentos bíblicos, esse é o mais impossível de ser vivido, se formos deixados entregues a nós mesmos. Esse grandioso Sermão do Monte é pleno de doutrina, conduzindo-nos à doutrina. O Sermão do Monte é uma espécie de prólogo para
toda e qualquer porção doutrinária do Novo Testamento. Nosso Senhor abriu as suas considerações acerca dessa grande questão de nossa maneira de andar neste mundo sob um forte senso de julgamento, em termos do problema particular de nos julgarmos uns aos outros. Disse ele: não julgueis. Mateus capítulo 7, versículo 1. Nosso Senhor continuava empregando, conforme você mesmo pode observar, aquele método que vinha utilizando por todo esse sermão. Primeiramente, ele faz um enunciado e então dá razões para apoiá-lo. Primeiramente, lança um princípio e em seguida raciocina conosco a esse respeito ou exprime o ponto de uma maneira mais lógica e detalhada. Esse é o seu método. Tem sido o seu método ao tratar o mundanismo. E aqui, uma vez mais, ele retorna a ele. Jesus Cristo fez o seu deliberado pronunciamento: não julgueis. Nós somos confrontados por uma declaração que, com frequência, tem provocado intensa confusão. Deve-se admitir que está em pauta um assunto que facilmente pode ser mal compreendido quanto a dois aspectos opostos externos, e isso quase invariavelmente em casos verdadeiros. A pergunta que se faz necessária é a seguinte: o que quis dizer precisamente o Senhor Jesus ao afirmar: não julgueis? Seria: não façam qualquer juízo? A melhor maneira de se dar resposta para essa indagação não consiste em se folhear um dicionário. Meramente pesquisar sobre o significado do vocábulo julgar não nos pode satisfazer quanto a esse ponto. Essa é uma palavra que se reveste de muitas significações. Não se pode decidir a dúvida nesses moldes. Porém, é vitalmente importante que saibamos exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer. Talvez nunca uma correta interpretação dessa injunção foi mais importante do que na época presente. Diferentes períodos da história da Igreja têm requerido diferentes ênfases. E se me fosse perguntado qual é a necessidade hoje, a minha resposta seria que é a consideração criteriosa desta afirmação específica. Assim sucede porque a atmosfera inteira da vida moderna, especialmente nos círculos religiosos, é de natureza tal que se tornou vital uma correta interpretação dessa asserção de Jesus. Estamos vivendo em uma época em que as definições não estão sendo levadas a sério, em uma época em que os homens têm aversão pelo raciocínio e odeiam a teologia, a doutrina e o dogma. Estamos vivendo em uma época caracterizada pela apreciação ao lazer e à transigência. Paga-se qualquer preço por uma vida sem conflitos, conforme alguns dizem. Estamos em uma época de conciliações. Esse termo não é mais tão popular como já foi no terreno da política internacional, mas a mentalidade que nele se deleita continua viva. Vivemos em uma época em que não aprecia homens decididos, porquanto, segundo se costuma dizer, eles sempre causam dificuldades. Nossa época tem aversão por indivíduos que sabem no que acreditam e que realmente acreditam em algo. Mas tais indivíduos são repelidos como pessoas difíceis, com as quais é impossível a convivência. Isso pode ser facilmente ilustrado
conforme tem sugerido mediante a esfera das atividades políticas. O homem que atualmente vem sendo aclamado e quase idolatrado na Grã-Bretanha é o mesmo homem que, antes da Segunda Guerra Mundial, era severamente crucificado como homem duro e inflexível. Foi destituído de seu ofício político porque, conforme se alegava, era um homem dotado de pontos de vista extremados, com quem era impossível alguém trabalhar. A mesma mentalidade que levou alguns a tratarem Winston Churchill dessa maneira na década de 1930. Passou a controlar o terreno das atividades cristãs na Igreja Cristã Moderna.